E aí galera, beleza? Bem-vindo ao Historizado Company, história de tudo. Hoje aí para vocês, para o nosso Enem, nós teremos a colonização da América Espanhola aí, ó. A colonização da América Espanhola, ou também chamada de América Hispânica. Também chamada de América Hispânica, muitas vezes. Tá ok? Essa colonização da América Espanhola se dá principalmente ao longo do século XVI, XVII e alguma coisa lá pelo século XVIII ainda. E aí a Espanha não queria gastar muito dinheiro para colonizar a sua parte da América. Ela então vai usar o que ficou conhecido como os conquistadores. Os conquistadores da América. Porque nós tivemos os descobridores da América. Os descobridores, Cristóvão Colombo, Pinzón, Américo Vespúcio, compreenderam? Mas os conquistadores eram homens que eles vieram para a América para justamente preparar a América, turma, para a empresa colonial espanhola poder vir depois. Então esses caras, eles tinham que dominar o território, achar metais preciosos, escravizar o nativo, preparar tudo, pegar, e aí eles pegavam para eles o que eles conseguissem, porque depois que estivesse pronto, a empresa colonial espanhola viria. Um dos grandes nomes seria Hernán Cortés, e o outro grande nome foi justamente Francisco Pizarro aí, ó. Cortés, ele vai agir na região do México e América Central. Isso quer dizer, galera, que Cortés, então, ele vai dominar os astecas e maias. Aí, ó. Já Francisco Pizarro vai agir na região dos Andes, ou seja, na América do Sul. A dominação de Pizarro será justamente dos Incas. E como foi isso? Quando Hernán Cortés chegou ali na civilização asteca no México, de princípio Montezuma, o imperador, asteca, imaginava que eram deuses. Olha, os deuses chegaram, Mas Francisco Pizarro, Hernán Cortés não fez muita questão de mostrar que era divindade, não. Eles começaram uma relação boa, tudo mais. Cortés viu que eles tinham muito ouro e prata, era muito ouro, prata em abundância nessa América. Até hoje galera, você vê a guerra dos garimpos na Amazônia, a guerra dos garimpos no Pantanal, até hoje tem guerra por causa de ouro e pedra preciosa nessas Américas. Você imagina quando esses caras chegaram. Então, os astecas e maias tinham aqueles montes de objetos de ouro e prata e se interessava em Hernán Cortés. Cortés começa, de certa forma, com uma relação bacana, uma relação boa, mas ele vai à Espanha buscar mais gente, mais embarcações. Quando ele chega, os espanhóis já estão em atrito com os astecas. E nesse momento, Hernán Cortés, então, com o seu exército, decide declarar guerra ao Império Azteca. E Montezuma não quis lutar, ninguém sabe até hoje por quê. Cortés derrota os astecas, tá ok? E aí ele vai matar Montezuma e ele passa a assumir o Império Azteca, olha só. A partir desse momento, explorando o ouro para a Espanha e tirando para ele o que ele podia. Mas como, professor, se os astecas eram em maior número, já fica esperto aí, presta atenção. Os espanhóis tinham vantagens militares sobre os indígenas. Primeiro, a arma de fogo. Segundo, o cavalo. O cavalo não existia na América, então um homem a cavalo é quase um centauro, é difícil de vencê-lo. Outro, as doenças que os europeus passaram para os índios e não passaram a cura. Porque nesse caso eles passavam as doenças para os índios, mas não passavam a cura. Os europeus pegavam a doença da América, os pajés passavam as curas, olha só que coisa. Outro era justamente contaminar a água dos rios para poder envenenar as tribos e matar as tribos rapidamente e poder dominar o território. Compreenderam por que os espanhóis então conseguem ter vantagem, mesmo com o menor número de soldados? Já no caso de Francisco Pizarro foi diferente. Quando ele chegou na região dos Andes, galera,
os incas estavam em guerra civil. O imperador inca Atahualpa, que aí nós vimos lá na nossa aula de povos pré-colombianos lá, né, os incas, o imperador inca Atahualpa estava em guerra com o seu irmão Huáscar. Então você teve uma guerra civil. Francisco Pizarro chegou e percebeu que existia essa guerra. O que Pizarro fez? Apoiou Huáscar e derrubou o imperador inca Atahualpa. Atahualpa fugiu, Huáscar assumiu e o bobinho do Huáscar achou que Francisco Pizarro ia ficar do lado dele. Nada. Francisco Pizarro matou Huáscar e virou ele o imperador inca. E digo mais, depois ele foi atrás de Atahualpa e encontrou Atahualpa na Amazônia, na região do Acre, e matou Atahualpa. Nesse momento, Cortés se torna imperador do Império Azteca e Francisco Pizarro imperador do Império Inca, dominando e extraindo metais. Eles deixam tudo preparado, fazem isso com extrema violência, e aí é a hora que a empresa colonial espanhola vem para as Américas. E aí eu vou dividir para vocês aqui, justamente na forma do seu Enem, na forma que cai nas provas, diretamente, sendo muito direto em relação ao que as provas cobram, né? Porque nesse momento, a empresa colonial espanhola, ela vem. Então, dentro dos pontos políticos, nós temos a chamada Companhia das Índias Ocidentais. A Companhia das Índias Ocidentais Espanholas. Porque existia a Companhia das Índias Ocidentais Inglesas, a Companhia das Índias Ocidentais Holandesa. Nesse momento, você tem, dentro dos pontos políticos de dominação da América Espanhola, a Companhia das Índias Ocidentais. Na metrópole, ou seja, na Espanha, existia um órgão chamado Casa de Contratação aí, ó. A chamada Casa de Contratação. Essa Casa de Contratação era o principal órgão administrador lá na Espanha, na metrópole, de tudo que entrava e saía da colônia. Professor, e os órgãos da colônia? Qual era o nome do órgão da Espanha aqui nas colônias? Era justamente cabildos. Aí, ó. Eram os chamados cabildos. Compreenderam? Os cabildos, eles eram nesse momento, tá ok? Órgãos administrativos da Espanha aqui. Cada colônia, o vice-reino do Prata, vice-reino da Espanha, capitania geral do Chile, cada um tinha um cabildo, e o cabildo criava leis locais e fazia cumprir as leis que vinham da Espanha e da Casa de Contratação. Funcionava um pouco como as câmaras municipais na colonização brasileira, tá ok? Aqui na colonização portuguesa no Brasil, tá? O título do governante das capitanias gerais, tá ok? Que na Espanha nós teremos capitanias gerais, não capitanias hereditárias como no Brasil. O título seria adelantado. Se aqui era donatário, lá era adelantado. E aí nós tínhamos as chamadas capitulações. Nós tínhamos as chamadas capitulações. O que eram as capitulações? Os direitos e deveres dos adelantados, olha lá. Lembra no Brasil, colonização brasileira, donatário, tinha o foral, que era cartas de direitos e deveres dele. Olha só. Só que aqui as capitanias eram capitanias, né, de donatários, capitanias hereditárias. Lá não, lá vai funcionar diferente. Então o título é adelantado e nós temos as capitulações com os direitos e deveres. Outro detalhe importante foi o sistema de Porto Único. Ou seja, a Espanha criou um sistema onde lá na Espanha tudo que saía da América só entrava pelo porto de Sevilha e depois o porto de Cádiz, ou Cádiz, como preferirem, vai ser o principal. Por que isso? Porque era mais fácil da Espanha e do rei controlar tudo que entrava e saía da Espanha. Diferente de Portugal, que você tinha vários portos e o rei não conseguia controlar. Compreenderam? Para a gente fechar os pontos políticos relacionados à colonização
da América Espanhola, né, nós devemos saber que a Espanha, ela dividiu, tá? A Espanha, ela divide a América em vice-reinos, que tradicionalmente era governado por um membro da nobreza de confiança do rei, era um vice-rei, divide vice-reinos e capitanias gerais aí, ó. Onde você tem, então, quase sempre um membro do exército espanhol, tá ok? De confiança. Então, sua própria pergunta, como a Espanha dividiu a sua colônia? Dividiu a sua colônia em vice-reinos, tradicionalmente governados por membros da nobreza, de confiança do rei, e capitanias gerais, tá ok? Com membros do exército. É assim que você vai falar, como ela dividiu. Aí sua própria pergunta, qual era a função, então, vou colocar aqui agora, qual era a função dos vice-reinos e qual era a função das capitanias gerais? Para isso, uma pequena cartografia abstrata, rápida aqui, ó. Uma pequena cartografiazinha. Aqui está o Tordesilhas. Ora, nós teríamos aqui, vou colocar, vice-reino do Prata. Olha lá. Tá? Vou colocar aqui, nesse pedaço, vice-reino da Nova Espanha, que era o México. Vice-reino do Peru. Qual era a função dos vice-reinos governados pela nobreza? Explorar os metais preciosos. Ouro, prata, pedra preciosa. Os vice-reinos exploravam. E aí, logo do lado dos vice-reinos, nós teríamos a Capitania Geral. Capitania Geral do Chile. Qual era a função da Capitania Geral do Chile, governado por um membro do Exército? Proteger o vice-reino do Prata. Capitania Geral da Venezuela. Qual era a função da Capitania Geral da Venezuela? Proteger o vice-reino do Peru. Capitania Geral de Cuba. Qual era a função da Capitania Geral de Cuba? Proteger o vice-reino da Espanha. Compreenderam? As capitanias gerais eram governadas por membros do exército de confiança do rei e tinham a função de proteger os vice-reinos, que eram governados por nobres também, né, de confiança do rei, onde se exploravam os metais preciosos. Fechando os nossos pontos políticos. Ficou claro? Espero que tenha ficado claro, a galera tenha entendido aí. Bacana? Sem problema? Dá seu like se você está gostando aí, se inscreve no canal, marca o sininho para receber notificações. Porque agora a gente vai direto para a economia, como cai nas provas e no seu Enem, principalmente. O primeiro ciclo será justamente o ciclo da mineração. Será o ciclo da mineração. Porque os caras chegaram aqui e a Espanha já encontrou ouro. O mercantilismo, a base era o metalismo, galera, e ela já chegou, já encontrou ouro, partiu para isso aí. Então o primeiro ciclo é o ciclo da mineração, tá ok? As principais minas serão as minas de Potosí. As minas de Potosí no Alto Peru. No Alto Peru, que hoje seria a atual Bolívia. Beleza? Esse primeiro ciclo de mineração, ele vai durar muito durante o século XVI e século XVII. Só que chegou a hora que começou a secar as minas, né, galera? É quando vem o segundo ciclo econômico, que ficou conhecido como o ciclo das haciendas. Isso, tá ok? Haciendas, como o próprio nome já diz, as fazendas, né? O segundo ciclo, que seria um ciclo agrícola, tirando daqui justamente frutas, né? Drogas do sertão, raízes, cana-de-açúcar. Então, esse segundo ciclo, o ciclo das haciendas, seria o ciclo durante o século XVIII, ó. Durante o século XVIII.
Então, primeiro ciclo, mineração na América Espanhola. Segundo ciclo, agricultura, hacienda, contrário da América Portuguesa. Na América Portuguesa, no Brasil, o primeiro ciclo foi agrícola, pau-brasil, cana-de-açúcar, e o terceiro depois foi a mineração. Na América Espanhola, primeiro ciclo mineração, segundo ciclo o quê? Agrícola com as haciendas, tá certo? Fechamos os pontos econômicos, bacana? Ficou muito claro? Então vamos partir para a sociedade. Isso aqui é o que as provas cobram, isso aqui é o que você nem cobra. Não adianta você ficar tentando, né, ler tanto, estudar tanto. A sociedade aí, ó. A sociedade da América Espanhola será formada assim. No topo, nós temos os chamados chapetones. Isso, chapetones. Quem são os chapetones? Espanhóis que vieram para a América administrar a mineração e administrar os cabildos. São espanhóis. Abaixo dos chapetones, nós temos os crioulos aí, ó. Os crioulos. Quem são os crioulos? Filhos de espanhóis nascidos na América. Mas eles são brancos. É porque o termo crioulo era um termo que significava que a pessoa não nasceu na sua pátria-mãe. Já ouviram esse termo pátria-mãe? Filho da terra? Então, ora, professor, você está falando que um casal de chapetones, que era espanhol de sangue, tinha um filho aqui na América. Eles discriminavam o próprio filho, o cara era um crioulo? Isso mesmo. É porque no Brasil, o termo crioulo ficou para o negro que nascia aqui no Brasil, não vinha da África, não vinha da mãe África. Então os negros que nasciam aqui no Brasil eram discriminados pelos negros que vinham da África. Tá entendendo? E no caso dos portugueses que nasciam aqui, eram chamados de lusos brasileiros. Coisas de nacionalismo e discriminação europeia. Compreenderam? Então os crioulos, eles são brancos, filhos de espanhóis nascidos na América. Presta atenção, esses caras vão se tornando dono de terras, cara. Porque como eles não estão envolvidos com a mineração, eles vão cada vez tendo mais terras se tornando latifundiários. E aí no segundo ciclo, o ciclo da hacienda, eles assumem e se enriquecem, tá? Abaixo dos crioulos, os mestiços aí, ó. Os mestiços. E aí sim, os escravos aí. Os escravos, que eu vou explicar a vocês, né? E vou fazer uma observação. O escravo negro foi somente usado na região do Caribe. Por quê, galera? Porque o Caribe, aquelas ilhas aqui, né, na América Central, estão próximas da África. Não valia a pena levar um negro escravo para vender lá nos Andes, pô. Compreenderam? Então nós teremos dois tipos de escravidão dentro da América Espanhola. A primeira vai ser a mita e a segunda vai ser a encomienda. A encomienda. O que era a mita? A mita já era uma coisa inventada pelos incas, ou seja, o trabalho compulsório, né? Você tinha que trabalhar para os incas, as outras tribos tinham que trabalhar para os incas durante os meses do ano. Né? O espanhol fez a mesma coisa. O espanhol aplicou a mita nos incas e nos outros índios. Durante os meses tinha que trabalhar nas colheitas, tinha que trabalhar nas minas. Então essa é a mita, ele está servindo, é um trabalho compulsório. A outra forma é a chamada encomenda. Quem é que fazia a encomenda? O fazendeiro, o dono da mineradora. Mas quem era o encomendeiro? Os mestiços. Professor, então os mestiços, o mestiço ele não é crioulo, ele não é um chapetone, ele não é escravo. Quem é o mestiço? A mistura de tudo. O que esse mestiço vai fazer? Ele vai procurar ouro, ou ele vai tentar aprisionar o índio, ou convencer o índio a trabalhar numa fazenda. O mestiço virou um encomendeiro. Então, exemplo, o dono de uma fazenda precisava de muitos índios para trabalhar na fazenda. Ele fazia uma encomenda ao encomendeiro e o cara trazia os índios. O fazendeiro prometia pagar
e nunca pagava e os índios nunca conseguiam receber, compreenderam? Num trabalho compulsório constante dos nativos, dos indígenas aqui. Perceberam qual é a ideia? Professor, no Brasil parece com os bandeirantes, e isso, turma, muitas questões do Enem e outras provas, você tem essa ideia, galera, de que eles comparam o encomendeiro com o bandeirante, ou seja, a encomenda com a bandeira. Compreenderam? E não esqueçam, o uso do escravo negro na América Espanhola foi somente na região do Caribe. Ficou claro aí? Tranquilo? Porque para fechar a nossa aula de colonização da América Espanhola, nós temos aqui justamente a base final, que seria a religião. Nós teremos as missões ou reduções da igreja. Porque aí eu quero chamar uma coisa muito importante, uma atenção muito importante para vocês. Quem vai controlar a conversão do nativo na América Espanhola ao cristianismo é o Estado espanhol. A igreja vai estar junto com o Estado espanhol. Compreenderam? Essa vai ser a ideia. E aí os jesuítas ficaram proibidos de participar, porque os jesuítas convertiam os índios, os jesuítas tinham fazendas jesuíticas, e o espanhol queria usar o índio como um escravo, como um trabalho compulsório. Então ele permitiu que outras ordens religiosas entrassem, tá, na América Espanhola, mas não os jesuítas. Os jesuítas, eles entravam com missões ou reduções escondidas do espanhol para converter o nativo nesse momento. Dúvida, galera? Dúvida? Manda qualquer coisinha lá, escreve lá, faz seu comentário, manda sua dúvida, a gente explica. Espero que tenham gostado, se inscreva no canal aí, ok? Marca o sininho, indique para os colegas, porque agora você já ficou historizado. Um abraço!